Bom, boa noite. É pela graça de Deus que nós estamos juntos aqui e neste tempo de aprender um pouco mais e celebrar este amor de Deus. Eu que agradeço o convite. É muito bom fazer parte deste lugar, desta igreja. E Américo tem sido um trabalho fantástico, desafiador, ao mesmo tempo delicioso, essa é a palavra. O quanto o carinho das pessoas, e a gente chegou de uma outra região, viemos para essa, e estamos muito felizes, e Deus tem feito coisas grandiosas para a gente lá. Eu e minha esposa, a gente brinca, faz apenas 4 meses, 5 meses que nós estamos aqui na região, e parece que estamos há muito tempo. De tão gostoso que é esse carinho e estar próximo de cada um. E Américo tem sido delicioso poder caminhar com Deus lá e Deus nos auxiliando naquele trabalho. Peço que vocês continuem a orar pelo trabalho, continuem a orar pela cidade. Há muita coisa para fazer, ao mesmo tempo Deus já está fazendo coisas que a gente nem esperava. Então, nós queremos agradecer a Deus e que você continue orando pelaquela cidade. Eu quero conversar com vocês nessa noite. A gente... Um tempo atrás, ali em Américo, 2 meses atrás, nós iniciamos uma série de mensagens que nós começamos a questionar algumas coisas sobre Deus. Nós estamos vivendo num momento de crise, um momento difícil no nosso país, mas nós também estamos vivendo um tempo de tristeza, de solidão, de angústia, de desespero. E nós começamos a olhar para Deus e dizer assim, eu não entendo este Deus, eu não consigo entender como esse Deus age, como esse Deus trabalha. E diante desse questionamento, nós começamos a fazer algumas perguntas realmente e buscar na palavra de Deus respostas que trouxessem conforto, que trouxessem alívio para este tempo difícil, para este momento complicado que nós estamos vivendo. A nossa igreja passou por um tempo de luto, passamos por um tempo de muita doença, um tempo de muito desemprego. Então nós começamos a olhar para Deus e perguntar, eu não entendo muito bem como Deus age. E uma das formas, uma das perguntas que a gente fez, dos questionamentos que nós levantamos, é justamente esse questionamento do fato de muitas vezes Deus parecer desatento. É interessante nós pensarmos nisso, porque nós cremos num Deus e parece que Deus está desatento, parece que Deus está preocupado com outras coisas e não apenas com a nossa vida, com cada um de nós. Um Deus parece estar completamente desatento. E o questionamento veio justamente por causa do sofrimento que nós passamos, desse tempo de sofrimento que nós estamos enfrentando aqui. E diante dessa realidade, eu fiz assim um olhar de outras cosmovisões e de como eles lidam com a questão do sofrimento. Um exemplo disso é quando a gente olha para a cosmovisão, que nós chamamos de politeísta, que creem em vários deuses. Nós cremos que eles creem que existem vários deuses. Deus existe de várias formas, de formas diferentes. E é interessante que os politeístas, eles creem em Deus, em vários deuses, e lidar com o sofrimento é algo normal, é algo simples. Porque eu lido com o sofrimento a partir do momento que eu adoro esse Deus de uma forma melhor. Um exemplo disso, se existem muito maremotos e vem muita enchente, coisas terríveis do mar, é só eu fazer culto ao Deus Poseidon, então aí ele vai acalmar o mar, ou eu jogo alguma coisa para ele, lido com a situação de agradar a esse Deus de uma forma diferente, que aí não existe maremoto, não existe mais problemas. Os vários deuses desejam exatamente essa adoração. E eles cobram caro por essa adoração. Eles cobram muito caro por adorar. Mas adorar a esses deuses faz com que a gente lide com o sofrimento
de uma forma muito simples, de uma forma muito natural. Então, os muitos deuses se tornam uma mistura de bem e mal. Do fato de desse Deus ser bom ou desse Deus ser mal. E assim, depende do meu relacionamento com Ele, da minha ação com esse Deus. Se eu não quero sofrer, é só eu lidar muito bem com esses deuses. Já que a vida no mundo físico aqui está exatamente aqui em relação com o mundo dos deuses, de uma forma não pessoal, mas de uma forma de adoração, então lidar com o sofrimento é muito simples, é muito comum. Mas também existem aqueles monísticas, que toda a realidade é única e indizível. Toda a realidade é única e indizível. Então, tudo é parte de um ser absolutamente transcendente e que todas as distinções que vemos no universo não passam de ilusão. Então, eu começo a lidar com isso através da ilusão. Você está sofrendo? Não se preocupe, não se preocupe, isso é passageiro, transitório, é só você se acalmar, é só você buscar o eu interior, é só você buscar as soluções interiores da sua alma, que aí você consegue lidar muito bem com o sofrimento. E também existem aqueles que não creem em nada, a não ser numa realidade teórica, em algo que existe. Então o sofrimento passa a ser algo apenas do acaso. Você sofre porque tem que sofrer. Você vai passar por momentos difíceis porque você tem que passar. É coisa da vida, é natural. A gente diz, a economia está em crise. Não se preocupa, isso é o acaso. Daqui a pouco o mundo conspira de uma forma diferente para o Brasil e nós vivemos num mundo melhor. Então, essas três cosmosvisões dão uma realidade de sofrimento muito simples. E eles lidam com isso de uma forma muito natural, muito tranquila. É fácil lidar com todas essas situações. Porém, quando a gente chega na cosmovisão cristã, isso já se torna um pouco mais difícil. Porque, como cristãos, nós cremos que há um Deus vivo, Criador de todo o universo, que é pessoal, que é bom, que é amável, que é onipotente, que é soberano sobre todas as coisas, soberano sobre tudo o que acontece, mas parece que ele não age neste mundo. Parece que ele está desatento. Porque se nós cremos num Deus dessa forma, um Deus poderoso, um Deus bom, um Deus amável, por que nós sofremos? Por que nós temos que lidar com a questão do sofrimento de uma forma tão difícil? Porque nós cremos num Deus que só faz um gesto e tudo se resolve. Tudo se resolve. Então por que as coisas não mudam? O Christopher Wright, no seu livro Deus que eu não entendo, ele traz para a gente uma visão do Hume, que ele diz assim: como posso crer em um Deus que se afirma totalmente bom e poderoso diante de tanto sofrimento no mundo? Como posso crer num Deus totalmente bom e poderoso se o mundo sofre, se o mundo passa por tudo isso? Então, diante da realidade cristã, lidar com o sofrimento não é fácil. Lidar com o sofrimento é muito complicado, porque nós estamos crendo em um Deus que é poderoso. E aí, Hume ele faz, de uma forma lógica, dois questionamentos. O primeiro questionamento, ele diz assim: então Deus é onipotente e por isso poderia evitar todo o mal e o sofrimento, e já que não faz, ele não pode ser amável. Já que ele não faz isso, ele não pode ser amável. E ele faz um segundo questionamento. Ok, então ele é amável, ele nos ama, ele deseja evitar o mal e o sofrimento, se pudesse, mas ele não pode. E neste caso, não tem como ele ser onipotente. O que Hume está fazendo para a gente, esse questionamento lógico, é uma realidade. Então eu creio num Deus que é poderoso, então por que ele não age? Ou eu creio num Deus que me ama demais, então ele não tem condições de agir. Parece que Deus não tem este poder
nas suas mãos. Apesar de isso ser uma questão lógica, muitos de nós, quando chega o sofrimento, quando chega o tempo de angústia, nós fazemos esse questionamento. Como podemos crer num Deus dessa forma? E aí o que eu fiz não foi buscar nos livros lógicos, na filosofia ou em qualquer outro questionamento. Eu busquei na Bíblia tentar dar uma resposta para esse questionamento. E aí eu me deparei no texto de Eclesiastes capítulo 8, que diz assim: aplicando-me a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio, que virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Quando eu busquei a resposta na Bíblia, o que veio para mim não, a gente não vai entender. A gente não vai ter uma resposta lógica. Sabe por quê? Porque Deus não cabe na lógica. Deus não cabe no nosso entendimento. O que nós podemos imaginar, então, é que por mais que nós tentemos descobrir o porquê das coisas, é que nós estamos fazendo as perguntas erradas e não o porquê. Porque Santo Agostinho ele afirmou o seguinte: se nós compreendêssemos Deus, ele não seria Deus. Porque Deus não cabe na lógica humana, Deus não cabe no entendimento humano, Deus não cabe nesse questionamento que nós fazemos. Ok, então, cadê Deus? E como Deus age nessa história? Por isso, nós precisamos olhar para a Bíblia e perceber que a Bíblia, ele traz respostas para a gente com um único argumento: deixar Deus ser Deus. Eu achei interessante a fala do pastor Ezequiel aqui antes. O fato de nós deixarmos Deus ser Deus na nossa história. De que forma isso? Porque eu coloco 3 pressupostos para você. Primeiro, de que Deus existe, e a Bíblia diz isso para a gente, e de que Ele é soberano e que nos ama de uma forma que nós nem imaginamos. O segundo é que o fato de Deus nos amar não nos isenta de passarmos por tempos difíceis. E o terceiro é que existem questões que vão além da compreensão humana, além da lógica. Por isso, nós olhamos com fé. O convite que a Bíblia faz para a gente é um olhar de fé. E é o que eu quero convidar você, pensar nesse, quando Deus parece desatento, ter um olhar de fé, no pressuposto que Ele existe, nos ama, que derrama sua graça sobre nós, que não estamos isentos do sofrimento, mas de que Deus está agindo no nosso meio. Porque quando Deus parece desatento, a grande frase que talvez eu queira que você saia daqui sabendo de cor, é que quando Deus está silencioso, não significa que Ele está ausente. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele está ausente. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não te ouve. O fato de que você não sente a presença de Deus em algum momento da sua vida não significa que Ele não está do seu lado. Só porque Deus está em silêncio não significa que Deus está ausente. O Deus parecer desatento não significa que Deus está distante. Pelo contrário. E é isso que eu quero mostrar para você. O problema é que a gente tem uma dificuldade com o silêncio de Deus, está relacionado em 2 coisas. A nossa cultura do sim, e aí nós dizemos sim para tudo, e queremos que Deus também fale sim para tudo que nós desejamos. A nossa cultura secular do sim, ok, Deus sim, fale sim para os seus filhos, fale sim para tudo. Parece que o não pode existir na nossa cultura, e quando nós dissemos não,
as coisas parecem, pô, esse cara não me ama, essa pessoa não gosta de mim, o não parece que não cabe na nossa cultura, mas também a nossa cultura religiosa positivista. Você quer, Deus é obrigado a te dar. Você está sofrendo, Deus é obrigado a resolver o seu problema. Parece que Deus tem a obrigação de nos fazer feliz. Mas quando a gente olha para a Bíblia, o que nós vemos é que Deus não tem a obrigação apenas de nos fazer feliz. Mas Deus tem um compromisso com a nossa maturidade, com o nosso crescimento como pessoa e como cristão. Diante da cultura secular do sim, e diante da cultura religiosa positivista, em que Deus tem que dizer sim para tudo, nós não conseguimos lidar com o silêncio de Deus, com a ausência de Deus. Eu quero olhar para um texto bíblico bastante conhecido, que vai trazer esse argumento para a gente, do fato de Deus estar em silêncio, não significa que Ele está ausente. E eu vou fazer um paralelo entre dois textos bíblicos, mas eu quero ler apenas um agora, que está baseado em 2 Coríntios, no capítulo 12, dos versículos de 1 a 10. 2 Coríntios 12, de 1 a 10. É um texto bastante conhecido, talvez você já ouviu algumas pregações sobre esse texto, mas a palavra de Deus sempre fala ao nosso coração. E esse texto de 2 Coríntios é um texto que nos convida a olhar para esse Deus que parece desatento, mas se faz presente na nossa vida. O texto diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas obtenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer na fraqueza, na injúria, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, nós lemos a Tua palavra, já fomos impactados, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelos louvores a Ti, Senhor Deus. Continue a falar ao nosso coração. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Esse texto de 2 Coríntios foi escrito por Paulo. Paulo foi um homem que teve muito destaque no mundo bíblico, no mundo cristão aqui. Ele escreveu vários textos, várias cartas, mas é interessante que esse texto que nós lemos dá ênfase de um homem que ele não era apenas um escritor muito bom, mas era uma pessoa sensacional, um homem espetacular, um homem que teve privilégios que poucos tiveram. Quem foi Paulo quando nós olhamos para a Bíblia? Paulo, em primeiro lugar, ele foi um perseguidor que se tornou discípulo de Jesus. Alguém que perseguia os cristãos, mas que foi impactado pelo amor de Deus, pela graça de Jesus, e por isso ele se torna discípulo de Jesus. Paulo também foi um discípulo que se torna um pastor
um plantador de igreja. Paulo planta várias igrejas no contexto ali bíblico que nós temos. Várias igrejas Paulo planta. E de pastor, Paulo se torna canal das revelações de Deus. Paulo, então, de perseguidor, ele passa a ser alguém que escreve textos que revelam verdades ao nosso coração. Mas não só isso, eu gosto de destacar que Paulo, ele teve privilégios que talvez poucos tiveram. Poucos. Quando nós lemos para o texto que nós acabamos de ler aqui, o versículo 1 e 2 diz o seguinte: se é necessário que eu me glorie, é como se ele dissesse assim, se tem alguma coisa que eu posso dizer para vocês, para mostrar o quanto eu sou importante, o quanto eu sou alguém muito importante mesmo, eu vou dizer para vocês o que é. Aí ele diz, conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Sabe de quem Paulo está falando? De si mesmo. Paulo está falando dele mesmo. Ele está dizendo, conheço um homem que há 14 anos atrás foi arrebatado até o terceiro céu. E Paulo vê coisas, aí ele diz assim, coisas que eu não posso dizer em palavras. De tão espetacular que isso é. Coisas indizíveis, coisas que não é lícito a minha boca poder dizer essas coisas. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos colocar Paulo num lugar diferente de qualquer outro cristão, de qualquer outra pessoa, porque parece que Paulo é alguém tão santo, tão maravilhoso, tão privilegiado por Deus, ao ponto de ele ir ao terceiro céu. E aí ele diz, se foi no corpo, fora do corpo, só Deus sabe, mas eu vi coisas que ninguém viu. Paulo era alguém muito importante. E quando ele escreve para a igreja de Coríntios, ele está querendo mostrar para eles o quanto é importante eles ouvirem tudo aquilo que ele aprendeu do próprio Jesus e ensinar para essas pessoas. Paulo disse, se há algo para eu me gloriar, então vamos fazer o seguinte, eu vou dizer para vocês, eu fui para o céu. Paulo realmente está dizendo a sua importância. Mas Paulo diz assim, ainda não convém. Não é o momento de eu dizer que eu sou o melhor. Ainda não é o momento de eu dizer que eu sou perfeito. Sabe por quê? Aí nós temos o versículo 7. Foi-me posto um espinho na carne, a fim de que não me exalte. Quando eu olhei para Paulo, se Paulo é um homem que foi canal da bênção de Deus, canal na mão de Deus, plantou várias igrejas, transformou a vida de várias pessoas. Se este homem, ele diz, foi-me posto um espinho na carne, seja qual for esse espinho na carne. Se Paulo, um homem que viu o céu e disse palavras e falou que não podia nem expressar a beleza que é o céu, eu fiquei pensando, se a ele foi posto um espinho na carne, esse homem tão importante, então me veio dois questionamentos. O primeiro é que todos nós experimentamos um sofrimento profundo. Ninguém está isento de sofrimento. Ninguém. Seja cristão ou não cristão, ninguém está isento de sofrimento profundo. Todos nós, sem exceção, passamos por tempos difíceis. Ao mesmo tempo, eu vejo que todo sofrimento sempre será solitário e intransferível. Paulo não está preocupado em relatar para nós qual é o seu problema maior, qual é o seu espinho na carne. A única coisa que ele está dizendo é que é o meu espinho na carne. E talvez você tenha o seu espinho na carne, o seu momento difícil. Seja ele um momento pequeno, seja ele um tempo que dure por muito tempo. Não sabemos. Mas todo sofrimento é solitário e intransferível. E quando eu digo solitário, não estou dizendo que você tem que sofrer sozinho, mas o que o sofrimento é individual para cada um. É individual. Vai para cada um.
vai para cada um tem o seu sofrimento. O que fazer diante disso? Se um homem como Paulo, ou cada um de nós que frequentamos uma igreja, que estamos buscando o amor de Deus, que reconhecemos a graça de Deus como maior para essa história, o único capaz de mudar os nossos tempos, então por que sofremos? Como podemos lidar com tudo isso? O que nós olhamos para o texto é que Paulo, ele revela que existe um problema, mas ao mesmo tempo, ele revela aonde ele coloca o seu problema. E o versículo 8 diz assim: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo não coloca o seu problema na mudança da política nacional. Paulo não coloca o seu problema na melhora do seu cargo na empresa que você trabalha. Paulo não coloca o seu problema em qualquer outra situação dessa história. Paulo coloca o seu problema em Deus. E quando ele diz 3 vezes pedir ao Senhor, eu percebo aqui que é uma reação natural, um pedido legítimo e um clamor que realmente Deus teria que olhar e avaliar. 3 vezes eu pedi, mas eu pedi para lidar com o meu problema em Deus. Eu coloquei o meu problema em Deus. Em nenhum momento nós olhamos para o texto bíblico e vemos Paulo dizendo: por quê? Por que há esse problema? Por que há esse tempo difícil? O que nós vemos é Paulo dizendo: eu coloquei no Senhor. 3 vezes eu pedi a Deus. 3 vezes. Imediatamente, quando eu olho para esse texto bíblico, eu me lembro de um outro escritor bíblico, que é Davi, no Salmo 13. E o Salmo 13 é um salmo interessante, porque o Salmo 13, nós estamos falando de 2 homens que foram chamados por Deus, que foram mudados por Deus, que pessoas que foram transformadas completamente por Deus. E o Salmo 13 é um salmo que nós lemos muitas vezes e nós olhamos, ok, é alguém que está arrependido ou alguém que está sofrendo, mas alguém que coloca sua esperança em Deus. O Salmo 13 diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Deixa eu ler melhor esse salmo. O salmo não é assim tão simples. O salmo é assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor, ocultarás de mim o rosto? Até quando eu estarei lutando dentro da minha alma, com tristeza no meu coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, Senhor, responde, meu Deus. O salmista, ele não está dizendo de uma forma branda: Deus, até quando? Ele está dizendo: até quando, Senhor, o Senhor vai esquecer de mim? Até quando vai parecer que o Senhor está desatento? Até quando? Eu olho para isso, ele repete 4 vezes o até quando, Senhor. Ele coloca isso de uma forma, de um lamento legítimo, assim como Paulo. 3 vezes eu pedi ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu vou sofrer? Até quando? E ele coloca os motivos do seu lamento. E o motivo do seu lamento é porque parece que Deus esqueceu dele, parece que Deus virou o rosto para ele, parece que ele está lutando, eu estarei relutando dentro da minha alma, até quando os meus inimigos vão prevalecer. Ele coloca motivo de lamento. Tanto o salmista, no Salmo 13, quanto Paulo, estão olhando para Deus e dizendo assim: Deus, eu estou sofrendo. Deus, a dor é imensa. Deus, as coisas estão complicadas. Então, até quando? Até quando, Senhor, parecer desatento? E o salmista, de uma forma mais dura, ele diz assim:
atenta para mim, Senhor, responde-me. É como se o salmista estivesse tentando, de alguma forma, movimentar Deus, para que Deus olhasse para ele e dissesse: Deus, eu estou sofrendo. E o que o Senhor está fazendo em relação a isso? Mas eu vejo esse grito de desespero 3 vezes. E atenta para mim e responde-me. Um grito de desespero. Quantas vezes nós estamos passando por enfermidades, por desemprego, por tempos difíceis, por momentos complicados, e a gente não consegue muito menos orar a Deus. A gente não consegue levantar da cama e dizer: Deus, eu não aguento, eu não suporto. Até quando? Até quando? Eu espero que não seja só eu, mas tem dias em que a minha oração é a mesma oração de Paulo e a mesma oração de Davi. Aonde está Deus? Deus, o que eu posso fazer? Até quando, Senhor? Porque eu estou sofrendo tanto, porque a minha dor é tão intensa, porque essa doença não acaba, porque o emprego não chega, porque eu não consigo lidar com a minha situação financeira. Quantas vezes a nossa situação nos faz olhar para Deus e fazer perguntas dessa forma? Até quando? Ou eu peço a Deus que afaste de mim. Grito de desespero. Sabe qual é o problema disso? É porque nós olhamos para Deus de uma forma errada, de uma forma equivocada. Porque muitas vezes nós interpretamos as nossas circunstâncias de uma forma diferente. Não interpretamos a bondade de Deus através das nossas circunstâncias. Mas o que nós precisamos fazer é interpretar as nossas circunstâncias através da bondade de Deus. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que nós não podemos olhar para Deus e dizer: não, Deus é bom porque eu tenho saúde. Deus é bom porque eu tenho emprego. Deus é bom porque tudo está dando certo na minha vida. Não. Pelo contrário, eu olho para a bondade de Deus, o que Ele faz por mim, o que Ele fez por mim, e a certeza do que Ele ainda vai fazer por mim. Aí eu continuo a caminhar na minha história. Eu não interpreto a bondade de Deus através do momento que eu vivo. Eu interpreto a bondade de Deus através de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Ou seja, a minha fé não está no meu plano, nas coisas que vão dar certo para mim, mas a minha fé está no propósito que Deus tem para a minha vida. De que forma nós olhamos para isso? É através da resposta dos 2 personagens bíblicos que nós temos. Porque tanto Paulo quanto Davi estão num tempo difícil. Tanto nós, quanto milhares de pessoas, milhões de pessoas, estão em tempo difícil. Mas a resposta dos 2 é: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o Salmo diz assim: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Existem 2 palavras exatamente iguais, tanto em Paulo quanto em Davi. Graça. É isso que muda o nosso coração. É por isso que Paulo não diz porquê. É por isso que Davi não diz porquê. Mas ele diz até quando. Porque até quando dá uma questão de limite. Quer dizer que vai chegar um dia em que a dor vai acabar. A dor vai ter o seu fim. Não sei quando. Não sei quanto tempo ainda vamos ter que lidar com algumas situações. Mas é limite. Diante dessa realidade, o que nós dizemos é: confio na tua graça. A resposta para Deus, para
Paulo não é, ok, Paulo, eu vou tirar o espinho. Ok, Davi, eu vou resolver o seu problema. O que Deus faz é dizer, eu confio na sua graça. O que Deus oferece para a gente é a sua graça. Por isso nós lidamos com o sofrimento olhando para quem é Deus. E o que Deus é, graça, amor, misericórdia, consolo na hora da dor, conforto na hora do luto, instrução quando parece que as coisas não dão certo, graça. Ao mesmo tempo, Paulo é lembrado de que a graça de Deus é suficiente para a sua vida. E Davi lembra de que o que ele tem é a graça de Deus. Philip Yancey, no seu livro, ele diz assim, a graça sempre vem, livre de pagamento, sem corda, amarradas como oferta da casa. A graça é de graça para pessoas que não merecem. A suficiência da graça na nossa vida. A suficiência da graça sobre cada um de nós. A resposta de Deus para Paulo é dizer, Paulo, você não merece, mas eu te dou a graça. A resposta que Davi oferece diante da sua angústia, da sua luta, é dizer, a minha graça, a graça de Deus é suficiente. Paulo ouve do próprio Deus dizendo, você não precisa de nada, precisa da graça. Davi lembra o que é a graça de Deus. A graça de Deus vem para cada um de nós, sem merecermos. O sofrimento, nós lidamos com o sofrimento, olhando para quem Deus é, e o que Ele pode fazer por cada um de nós. E o que Deus é graça. A forma como nós olhamos a graça de Deus, é quando nós olhamos para Cristo. E nós lidamos com o sofrimento, da mesma forma como Cristo lidou com o sofrimento, confiando em Deus. Porque também Cristo Jesus não orou dizendo, me livre do problema, mas Ele orou dizendo, eu confio que o plano de Deus é muito maior do que os meus planos. A forma que nós lidamos com o sofrimento, então, é ser impactados pela graça de Cristo Jesus. É ser impactados pelo seu amor e aquilo que Ele oferece para cada um de nós. Por isso, o fato de Deus parecer desatento não significa que Ele está distante. Pelo contrário, o que nós olhamos para Coríntios é olhar e dizer, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o salmista diz, se eu confio na graça, então eu canto ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito bem. Nós estamos falando de dois homens que estão sofrendo. E o convite que a Bíblia faz para nós é perceber o poder de Deus sobre a nossa vida. Davi olha para isso e diz, Deus me tem feito bem. Mas ele acabou de dizer, até quando, Senhor, você vai ficar distante de mim? Até quando, Senhor, o Senhor vai olhar para o lado e não olhar para o meu coração? Mas o salmista diz, eu confio na graça de Deus, porque Ele me tem feito muito bem. Nós, seres humanos, temos a tendência de acreditar que, através das nossas forças, podemos lidar com situações difíceis da nossa vida. Mas nós sabemos que não podemos. Porque basta chegar a carta de um médico, dizendo para a gente de uma doença terrível, que a força acaba. Basta chegar a uma notícia na madrugada, ou seja quando for, para nós, que a nossa força acaba. Basta chegar um tempo difícil, que a nossa força acaba. Por isso que o convite para nós é olhar para o poder de Deus. Porque o poder de Deus é aquele que nos aperfeiçoa,
é aquele que nos ajuda, é aquele que dá a direção quando tudo conspira contra a nossa vida. Por isso que o salmista diz: Deus me tem feito bem. Nós precisamos dizer isso, porque Deus tem feito bem para cada um de nós. Tem feito bem, porque, como eu disse, o maior bem que Deus pode fazer para nós é nos amar quando não merecíamos. E se Deus nos ama sem merecer, imagine o que Ele pode fazer por nós em tempos difíceis. É por isso que Paulo, no versículo 10, ele diz assim: pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Diante da dor, diante da angústia, diante do desespero, o salmista diz: eu sou fraco, porque quem me faz forte é Deus. Nós somos fracos, nós somos nada quando chega a dor, nós somos nada quando chega a doença, nós não sabemos lidar com as piores situações da nossa vida. Aonde encontrar força para lidar está aqui, na força que é o nosso Deus. Porque a força de Deus é o que nos dá ânimo, é o que nos ajuda a lidar com fraquezas, com injúrias, com necessidades, com perseguições, com angústias. Por quê? Porque nós temos o amor de Cristo. Paulo soube lidar com tudo isso porque ele amava Cristo. Paulo sabia lidar com as piores situações porque ele olhava para Cristo. Diante da nossa dor, diante do nosso sofrimento, nós precisamos olhar para Cristo. Porque é Ele que nos faz forte. O seu sangue derramado na cruz, o seu corpo esmagado naquela cruz, é o que nos faz forte. Somos fortes quando aprendemos a confiar e deixar que Deus controle a nossa vida. Você não tem que entender o plano para confiar em Deus. Você não tem que entender o que está acontecendo para confiar em Deus. Você precisa simplesmente perceber a força que é Deus na sua vida. Quando eu era criança, alguns aqui vão lembrar, eu sempre quis um brinquedo chamado Forte Apache. Quem é da minha época, ou um pouco antes, vai lembrar disso. Talvez a minha geração foi a última que conheceu o Forte Apache da Estrela. E eu sempre quis ter esse Forte Apache. Eu achava que realmente aquilo era a coisa mais importante para mim. Eu queria brincar de Forte Apache. Meu pai e minha mãe nunca me deram. Eu os amo mesmo assim, ok? Porque ele me deu outras coisas. Mas eu sempre quis ter esse Forte Apache. E eu nunca tive. Então um amigo meu, vizinho, tinha o Forte Apache. E só para lembrar, o Forte Apache era um lugar assim, né, onde era cercado, tinha uns murinhos em volta, assim, coisa de criança mesmo, e você punha os bonequinhos ali. Como eu não tinha o Forte Apache, eu tinha uns hominhos, os bonequinhos, que faziam parte do Forte Apache, porque eles eram mais baratos de comprar. Então eu tinha. E quando eu ia brincar com esse meu amigo, a gente brincava, ele tinha os índios e eu tinha os soldados, os homenzinhos ali, né? Eu era muito americano, né? Eu tinha os homenzinhos ali. E eu colocava os soldados dentro do Forte Apache e ele ficava com os índios do lado de fora. E aí a gente ficava brincando. Eu matei um, matei o outro, e a gente ficava naquela luta. Como criança, eu acreditava que aquele Forte Apache, quando meus hominhos estivessem dentro dele, nada iria derrubar. Ele seria protegido pelo meu Forte Apache. Só que o meu amigo tinha um brinquedo dos índios, em que ele jogava tipo uma pedrinha assim,
e derrubava o muro. E meus bonecos estavam completamente ali, sozinhos para morrer. Quando eu olho para Deus, eu fico imaginando exatamente esse contexto do Forte Apache. Eu acredito que o fato de eu conseguir lidar com algumas situações faz com que eu me torne completamente protegido dentro deste meu Forte Apache. E pode vir índio, pode vir o que for, ninguém vai derrubar e me proteger. Porém, nós não imaginamos que a doença ou qualquer outra coisa nos derruba de uma forma muito maior. Os meus homenzinhos não estavam livres no Forte Apache, mas eu acreditava que sim. Eu achava que ali era o lugar seguro para a vida deles. Nós temos essa mesma tendência de acreditar que qualquer mudança na economia, qualquer coisas que eu posso fazer na minha vida, me faz livre de qualquer situação. Mas a partir do momento que eu saio de mim e coloco a confiança em Deus, pode vir índio, pode vir o que for, o meu forte é forte. A minha vida se torna forte. Não quer dizer que eu não vou enfrentar problemas. Quer dizer que em meio ao problema, eu sei aonde eu me torno forte. Eu sei aonde a minha vida tem base. Não é em mim, mas é em Deus. Por isso que quando sou fraco, então é exatamente aí que eu sou forte. Eu acho que a forma de a gente lidar com Deus é exatamente nessa forma. De olhar para Deus e perceber que Ele é aquele que nos ama de uma forma que a gente nem imagina. Que muitas vezes nós não vamos entender esse Deus. Não vamos conseguir colocar Deus na lógica humana. Mas nós conseguimos colocar Deus naquilo que Ele nos convidou para ser. Ou seja, simplesmente confiar nele e deixar que ele seja Deus. Porque o versículo 9 diz assim: me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando chega a dor, quando chegam as incertezas, quando Deus parece não nos ouvir, olhamos para Jesus. Em dias assim, em dias como de dor, de angústia, de sofrimento, Jesus não fazia sermões sobre a ação de Deus ou a necessidade de aceitar a misteriosa providência divina. Em vez disso, a forma como Deus responde é com compaixão, conforto e cura. Que realmente possamos olhar para Deus dessa forma. Não vamos entender Deus em muitos momentos da nossa vida. E tem dias que Deus vai parecer estar desatento. Mas o fato de Ele estar desatento não significa que Ele não nos ouve ou está do nosso lado. Ele está nos protegendo, guardando e ouvindo a todo momento o nosso até quando, Senhor. Que em tempo de dor, que em tempo de angústia, você possa olhar para este Cristo que muda a sua história, que muda a sua vida e oferece conforto, compaixão e cura para cada um de vocês. Continue orando até quando? Não pergunte por quê, ore até quando, porque o até quando é limite. E até quando significa que Deus vai enxugar todas as suas lágrimas. No tempo dele, no tempo de Deus. Enquanto isso, Ele está recolhendo todas. Confie neste amor de Deus. E quando chegar o tempo difícil, ou você já está lidando com um tempo difícil, perceba que Deus está do seu lado, te ouvindo, te oferecendo conforto, porque é justamente na fraqueza que repousa sobre nós o poder de Cristo. Porque o poder de Cristo, nada pode nos derrubar. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós
nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, reconhecendo a nossa fraqueza, Pai. Reconhecendo que passamos por tempos difíceis e em tempos difíceis não sabemos como lidar, não sabemos como caminhar, Senhor Deus, sozinho. Por isso, Pai, olhando para esse texto, olhando para esses dois personagens, que nós possamos fazer a mesma forma, perceber que há só um lugar onde há conforto, onde há cura, onde há direção para a nossa vida. E é nos Teus braços, Senhor Deus. Que possamos confiar e descansar no Teu amor, confiar e descansar na Tua graça. Caminhar, Senhor Deus, nessa história, sabendo que o Senhor está atento, que o Senhor está ao nosso lado e que é o Senhor que vai nos dar força quando tudo desabar ao nosso lado. É o Senhor que vai nos dar força, Senhor Deus. Que possamos reconhecer que não somos capazes de nada, que possamos reconhecer, Senhor Deus, que nosso emprego, nossa família, a nossa saúde, tudo isso é vaidade, tudo isso vai embora, Senhor Deus, de uma forma muito rápida, mas o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder repousa sobre nós e vai repousar eternamente sobre a nossa vida. Nos ajude a lidar com a dor, nos ajude a lidar com o luto, mesmo não entendendo, Senhor Deus, nós queremos confiar no Teu amor, confiar na Tua graça, porque é o Senhor que nos dá a direção correta. Nos abençoe, nos guarde, é que eu oro no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos, e vamos cantar o hino 92. Hino 92. Deixa eu pegar aqui.
Amém. Vamos orar, irmãos. Buscar o Senhor, confiar no Senhor é legítimo. O salmista fez, Paulo também. Então vamos orar ao Senhor, continuar orando pelo nosso país, para que Deus esteja abençoando as pessoas investidas em autoridade, para que as coisas acertem no compasso do Senhor. Eu quero, agora sim, traga o Theo aqui para a gente estar orando com ele. E todos aqueles irmãos que têm algum pedido de oração, por favor, venha aqui à frente para a gente estar orando. Dá uma viradinha para, vou pegar. Dá uma viradinha para lá, pessoal. Deixa o vô pegar aqui que o vô faz isso. Segura meu microfone aqui. Vamos orar, irmãos. Oi, bem. Essa voz eu conheço. Ele deve estar pensando assim, né? Hein? Ele não sabe falar, é verdade, Davi. Só você, né, bem? Então vamos orar com ele, vamos? De novo, nós já fizemos isso, né? Vamos orar de novo com ele? Então vamos. Vamos orar, queridos. Deus amado, que bom é podermos ouvir a tua palavra e nela, Senhor, nos estribarmos. Porque nós sabemos que tu és um Deus que olha para nós, que está sempre presente. Obrigado, Deus, porque todos os dias nós experimentamos esse cuidado bondoso do Senhor. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor continue fazendo isso. E que o Senhor esteja, ó Deus, de uma maneira muito especial, cuidando do Theo, Senhor, para que ele também cresça, juntamente com Davizinho, entendendo que no Senhor eles podem confiar, porque o Senhor é um Deus que tem todas as circunstâncias sob controle. Por isso, ó Pai, nós te louvamos pela vida do Theo, te louvamos, ó Deus, pela vida da Sandra e do Serginho. Que o Senhor tome essa família nas suas mãos e faz, ó Deus, crescer no Senhor, cada um dentro do projeto do Senhor. Cuide, ó Deus, em nome de Jesus, dessa família. Igualmente, ó Deus, de todos nós, que aqui estamos representando a nossa família. Que a graça do Senhor invada os nossos corações. E que no momento de fraqueza, possamos buscar os recursos do Senhor. Buscar o Deus que está disponível a cada um de nós. Por isso, Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Ricardo, da Aline, dos meninos. Que o Senhor continue a abençoá-los de uma maneira muito especial. Obrigado, Deus, por ter estado aqui nesta noite. Em nome de Jesus, é que nós te oramos e te agradecemos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.